Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantam contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Dileto e amado ouvinte, abençoado sábado para você e os seus. Hoje, a nossa igreja lembra a Cátedra de São Pedro. É uma festa, um dia especial para meditarmos sobre o papel do Papa, a unidade da igreja e a importância de estarmos em comunhão com o sucessor de Pedro e os bispos do mundo inteiro. Rezemos hoje pelo Santo Padre, o Papa Francisco, atual pontífice reinante na nossa igreja. O significado da Cátedra de São Pedro. A palavra cátedra vem do latim e significa cadeira. No mundo antigo, a cátedra representava a autoridade do mestre, aquele que ensinava e dirigia os discípulos. No contexto da igreja, a Cátedra de São Pedro simboliza a missão que Cristo confiou a Pedro e, por meio dele, a todos os seus sucessores. No Evangelho, vemos que Jesus, após ouvir a confissão de fé de Pedro, que disse, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", lhe responde, "Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja." É o Evangelho de hoje. Aqui Cristo confere a Pedro um papel único. Ele será o fundamento visível da unidade da igreja. Esta missão não se limitou a Pedro, mas se estendeu aos seus sucessores, os bispos de Roma, que como papas têm a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé e guiar o rebanho de Cristo. A nossa igreja é a igreja do Senhor. A nossa igreja, ela é mantida na sua unidade através do ministério petrino, ministério do Papa. Mas onde está a cadeira do Papa, a sua cátedra? Muitas pessoas perguntam se a cátedra do Papa está na Basílica de São João de Latrão ou na Basílica de São Pedro no Vaticano. A gente sabe que a Basílica de Latrão é a catedral do Papa, pois lá o Papa atuou durante séculos até ser construída a Basílica de São Pedro. A resposta é esta: a cátedra episcopal do Papa, enquanto bispo de Roma, está na Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral de Roma. E a igreja mãe de todas as igrejas do mundo. É ali que se encontra a verdadeira sede do Papa como pastor da Diocese de Roma. Já na Basílica de São Pedro, no Vaticano, existe um grande trono de bronze chamado Cátedra de São Pedro, projetado pelo artista Bernini. Dentro dele há uma antiga cadeira de madeira que a tradição associa a São Pedro, embora não seja a cátedra episcopal do Papa. Esse trono é um símbolo do magistério petrino e da autoridade universal do Papa sobre toda a Igreja Católica. Assim, meus irmãos, como o Papa tem sua cátedra em Roma, cada bispo tem sua cátedra em sua diocese. Por isso, quando vocês vão à missa na catedral, vocês veem que a cadeira do bispo nunca é ocupada pelo padre que celebra. Ou o próprio bispo senta nela, ou um bispo visitante também o faz. Na cadeira do Papa, senta-se o Papa, ninguém mais, né? Então, a cátedra do bispo na catedral representa a autoridade de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Mas os bispos não estão sozinhos. Eles exercem
o seu ministério em comunhão com toda a igreja, com o Santo Padre em Roma, que é o ponto visível de unidade da igreja. O Papa, como sucessor de Pedro, é o sinal visível da Igreja Santa de Deus. Quando estamos unidos ao Papa e aos bispos em comunhão com ele, estamos unidos a Cristo e à sua Igreja. Isso significa que a nossa fé não é individualista ou fragmentada, mas está enraizada na tradição apostólica, transmitida de geração em geração pelo magistério da Igreja. Celebrar hoje a festa da Cátedra de São Pedro é uma oportunidade, meu prezado ouvinte, para renovarmos nossa fidelidade ao Papa e nossa disposição de viver em comunhão com a Igreja. Muitas vezes podemos ver incompreensões, crítica ou mesmo divisões dentro da Igreja. No entanto, a festa de hoje nos lembra que o Papa não age sozinho ou por vontade própria. Ele é o servo dos servos de Deus, chamado a ser pastor da Igreja Universal. Precisamos rezar por ele, pedindo a Deus que o ilumine e o fortaleça em sua missão. Que o Santo Padre, o Papa Francisco, seja iluminado por Deus. São João Paulo II dizia que o Papa precisa de oração de toda a Igreja para cumprir a sua missão de confirmar os irmãos na fé. Essa é uma responsabilidade de todos nós, pedir pelo Papa, por sua saúde, por sua fidelidade ao Evangelho e também pelos bispos que governam as dioceses em comunhão com ele. A nossa relação católica com o Papa não deve ser apenas intelectual ou institucional, mas espiritual e afetiva. O verdadeiro católico ama e respeita o sucessor de Pedro, porque reconhece nele aquele que Cristo escolheu para confirmar os irmãos na fé. Mesmo que a gente possa ter alguma indiferença a algumas palavras que este ou aquele Papa tenha dito fora do âmbito da cátedra, como pensamentos pessoais, julgamentos subjetivos sobre a política, sobre atos sociais, etc., nós não devemos criar nenhum desrespeito ao Papa e muito menos deixar de orar por ele ou ofendê-lo com malcriações. Ao longo da história, vemos como os fiéis cultivaram um grande respeito e devoção ao Papa. Em tempos difíceis, os cristãos sempre rezaram pelo Papa. Compreenderam suas dificuldades e ofereceram sacrifícios pelo bem da Igreja. Essa devoção não é um culto à pessoa do Papa, preste atenção nisso, mas uma expressão de amor à Igreja e à vontade de Cristo. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, chamava o Papa de o doce Cristo na terra, reconhecendo que a presença de Cristo na autoridade do Papa e na Igreja é algo palpável pela fé. Essa mesma visão devemos ter hoje, cultivando uma espiritualidade que nos leva a obedecer, a rezar e a amar o Papa, mesmo quando não compreendemos todas as suas decisões. Eu espero que você tenha entendido isso, prezado ouvinte. A Cátedra de São Pedro nos lembra que nossa fé não está baseada em ideias passageiras ou opiniões pessoais, mas na verdade revelada por Cristo e transmitida pelo magistério da Igreja, que inclui o Papa e os bispos unidos a ele. Neste dia, neste sábado abençoado, renovemos nossa fidelidade à Igreja, nossa confiança no magistério dela e nossa disposição de caminhar em comunhão com o Papa e os bispos. Que o Espírito Santo fortaleça o Papa Francisco e todos os pastores da Igreja para que, com coragem e fidelidade, continuem guiando o rebanho de Cristo rumo à salvação. E você, querido irmão e irmã ouvinte, já rezou hoje pelo Papa?
Faça isso agora, pedindo que Deus o sustente na missão que lhe foi confiada. Assim seja. Amém. A aclamação ao Evangelho de hoje nos traz o versículo 18 de Mateus 16, cujo capítulo é o Evangelho de hoje. É palavra de Jesus: Tu és Pedro, e sob esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Nós sabemos claramente que há todo um movimento no mundo para destruir a igreja. Isso é algo que ocorre ao longo dos séculos. Forças obscuras, forças secretas, que tentam a todo custo desconstruir a igreja. Nós temos a nova ordem mundial, nós temos a cultura woke, o comunismo, o fascismo, todas essas ideologias, como o iluminismo e etc., da Revolução Francesa, contrárias à igreja. E isso está onde? Na universidade, nas escolas. Grande parte dos professores de história ensinam barbaridades contra a igreja, ideologias, uma visão histórica deturpada, machucada e ferida por tantas arrogâncias e imbecilidades, com o fim de exaurir da cabeça dos alunos a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Basta a gente ler a vida, São Paulo Miki, no Japão, o martírio, 200 anos sem a presença de um padre no Japão. Mas quando acabou a perseguição, que a igreja lá voltou, estava lá a fé católica ainda, vivendo em pequenos grupos, que foi possível reconstruir aquilo. A perseguição do Império de Roma, a perseguição de Stalin, de Lenin, de Mao Tse-tung, dos ditadores atuais como Ortega, o próprio Nicolás Maduro, que cala a igreja na Venezuela, Fidel Castro e todos aqueles depositários dessa ideologia que aqui no Brasil persegue profundamente a igreja, fazendo apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a desconstrução da família. Não vingarão. A igreja conhece todos os seus inimigos durante a perseguição e durante a morte, porque ela, ao longo dos 2000 anos de existência, tem sepultado os seus inimigos. Nós temos assistido à morte daqueles que perseguem a fé católica. Todos morrem. E a gente continua a assistir essas mortes terríveis dos perseguidores da igreja. Não ficará um para contar a história. Todos morrem e a igreja permanece. Rezemos pela Santa Igreja, pelo Santo Padre e pelos nossos bispos. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, juntamente com o ouvinte do programa Oração da Manhã, rezemos nesta manhã pelo Papa Francisco, por todos os bispos da nossa igreja, que haja uma crescente santidade e renovação da fé na nossa igreja, que haja uma crescente e renovada piedade, espiritualidade, um amor, uma volta aos sacramentos, uma volta à evangelização e ao desejo grande de santidade no coração da nossa igreja. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com Teu Divino Espírito e nos ajude a ultrapassar esses tempos difíceis de perseguição à fé e à família, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém.